Um bom dia, meus irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja com cada um de nós. Tudo bem com os senhores? Pois bem, voltamos a esse formato, né? Devido a algumas ações precipitadas, outras incoerentes, outras no mínimo estranhas, de nosso governo estadual, do nosso governo municipal, deu-se que as igrejas foram proibidas novamente de se reunirem publicamente. Eu não sou daqueles idiotas que torcem para quanto pior, melhor, de maneira alguma. A minha oração, espero que a oração de cada um dos senhores seja para que nós possamos passar o mais rapidamente por essa pandemia, por esse pandemônio, sob a graça e a misericórdia do nosso Deus, que Ele seja misericordioso conosco, com a nossa população, com a nossa nação. Mas contudo, nesse último decreto municipal, todo o comércio ficou aberto, menos as igrejas, né? E eu verdadeiramente espero que simplesmente diminuir o número de horário de estabelecimentos comerciais estarem atendendo, retirar os ônibus, fazer blitz entre os bairros num determinado horário da noite e deixar as igrejas fechadas, realmente diminua, contribua para a diminuição do número de ocupação de leitos de UTI na nossa cidade. Lembrando que graças a uma desorganização em nível estadual, nosso município tem vários leitos ocupados por pessoas de outras cidades estas que não receberam devido apoio, não receberam atenção e não foram devidamente preparadas, para lidar com isso. Enfim, os homens, suas regras, os seus erros, que deem contas a Deus. Nós vamos voltar a esse formato, não sei por quanto tempo, a princípio é 15 dias, mas vai saber. Então, teremos uma pequena meditação, não é uma pregação, um pequeno devocional, e depois os nossos cultos domiciliares, os nossos cultos caseiros, os nossos cultos familiares, onde eu espero que os irmãos enviem aquelas fotos para que nós possamos nos alegrar uns aos outros. Inclusive, um pouco do que eu quero falar com os senhores a respeito da nossa união, a respeito do nosso amor demonstrado uns para com os outros. Vamos então fazer uma oração, depois eu quero compartilhar a leitura de um texto bíblico e nós vamos meditar um pouquinho nele. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos comigo. Vamos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia do Senhor, que embora os nossos templos físicos estejam sem permissão de funcionar, não foi nos retirado a liberdade de prestarmos o nosso culto individual, ou com a família, ou com alguns amigos mais próximos, cada um em sua casa. Obrigado por esse dia que Tu nos deu, para que nós descansássemos em Ti, meditássemos na Tua Palavra, renovássemos os nossos laços de filiação, de compromisso, nossos laços pactuais contigo. Eu peço, Senhor, que Tu ilumine cada culto caseiro. Eu peço, Senhor, que Tu ilumine esse devocional, porque nós necessitamos de Ti, sem Ti nós nada podemos fazer. E eu peço, Senhor, que Tu cuide, guarde cada um dos membros da nossa comunidade, aqueles que estão atrás de emprego já antes da pandemia, aqueles que perderam seus empregos por causa da pandemia, aqueles que estão com algum tipo de enfermidade na sua família, ou que estão padecendo mesmo por enfermidade, aqueles que têm amigos passando por alguma enfermidade, daqueles pedidos de oração que nós apresentamos a Ti, Senhor.
Pedimos que Tu tenha misericórdia em cada um desses casos e que o Teu nome possa ser glorificado sobre cada uma dessas situações. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu queria ler com os senhores. A gente vai ver bastante coisa aqui desse texto, mas eu queria ler, vou ler 1 João, capítulo 4. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou dar um tempinho para você achar a carta do apóstolo João, o apóstolo do amor, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. Né? Lembrando que a gente expôs essa epístola, né? Infelizmente não estão todos os cultos no YouTube, mas se você procurar na página da igreja, você vai encontrar, aqui mesmo no YouTube, você vai encontrar um playlist com algumas mensagens de 1 João. Então, 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7, a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito, seu único Filho, ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como um sacrifício que desvia a ira de Deus, como um sacrifício que satisfaz a ira de Deus com relação aos nossos pecados. Verso 11: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Essa versão em inglês diz assim: toda vida, toda aquela vida que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Verso 17: Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É um texto maravilhoso, é um texto que envolve poesia, é belíssimo, é muito bem escrito. Temos a nossa fé na inspiração do Espírito Santo, mas existem textos que são de uma beleza poética, né, e argumentativa maravilhosa, e essa epístola inteira é um desses textos. E eu quero falar algumas coisinhas com os irmãos, preparei até uma listinha, frente e verso, que deu mais do que um esboço de sermão, mas vamos lá. Irmãos, nós nos últimos versos aqui, principalmente, depois de qualificar o amor como o amor vindo de Deus, Deus nos amou primeiro, o amor é expresso por Deus enviar o seu Filho para morrer por nós, né? Quem tem
vida, quem ama tem vida, está em Deus, Deus está nele, sabemos disso porque temos o seu Espírito. Se não amamos, também não temos o seu Espírito, não estamos nele, e assim por diante. E aí no verso 20, quando fala eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, o apóstolo chama de mentiroso, né? E a partir daqui, porque o odiar aqui, ele fica muito forte, né? Muito provavelmente nós não odiemos a nenhum dos nossos irmãos, assim eu espero. Mas a contrapartida não é só suportar, mas é amar o irmão. Suportar em amor. E aí o texto nos diz o seguinte: pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E nós gostamos de dizer que nós amamos a Deus, mas se amamos a Deus temos que amar o nosso irmão. E amar o nosso irmão não adianta ser algo da boca para fora. Lá no capítulo 3, no verso 17, 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e verdade. Eu amo meu irmão. Isso é muito fácil de dizer, né? Existem congregações que têm até algumas musiquinhas que os irmãos dão as mãos, né, e cantam que é um corpo, é uma família e tal, e um apertando a mão do outro para machucar enquanto isso, olhando atravessado por outro. Isso não adianta em absoluto, absolutamente nada. O amor ele tem que ser demonstrado com as formas que nós temos possíveis. O contexto do verso 3 ainda é de ajuda material. Dizer que ama o irmão é uma coisa, é bonito. Auxiliar o irmão na dificuldade é outra coisa. Dar a vida para o irmão é outra coisa. Mas vamos lá. Vamos tratar do capítulo 4, a partir do verso 7. Né? O amor ao próximo, segundo o apóstolo e segundo Deus, ele procede de Deus, que nos amou primeiro. Nós só conhecemos o amor no mundo. O mundo só conhece o amor porque Deus amou primeiro o mundo. O mundo não descobriu o amor, e aí depois descobriu que havia Deus, e depois descobriu que Deus havia amado. O sentimento de amor que está no mundo, ele deriva-se de Deus, porque Deus é amor. O amor ao próximo procede de Deus, que nos amou primeiro. Aí no verso 7 a 9, nós vamos entender o seguinte: que quem ama conhece a Deus, e quem não ama, evidentemente, não conhece a Deus. Foi assim que Deus manifestou para que pudéssemos amar. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não conhece a Deus. No verso 9, segunda parte do verso 9 e o verso 10, nós vamos ver a definição, a origem do amor, como eu tinha falado. E a origem do amor consiste, em primeiro lugar, em Deus nos amar primeiro, e em segundo lugar, por isso, enviar o seu Filho. Aí nós vamos sempre lembrar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele creia seja perdoado dos seus pecados. A definição do amor é dada por Deus, que é amor. A origem do amor vem de Deus, que é amor. O ato máximo de amor, que serve para nós medirmos qualquer atitude de amor, é dada por Deus em Cristo Jesus, seu Filho. Verso 11: assim como Ele nos amou, devemos amar os outros. Aí aquela coisa começa a complicar o meio campo. Assim como, da mesma forma como Ele nos amou, nós devemos amar ao outro. Verso 11: amados, visto que Deus assim nos amou ao ponto de dar o seu Filho, nós também devemos amar uns aos outros. Isso fica muito bonito sendo falado, mas o quanto disso que realmente é praticado? Verso 11, verso 16, que vai evocar o verso 8. O verso 8 diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o verso 16 vai nos dizer o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor e todo aquele que permanece nele ama. Deus é amor. Deus não é um amor. Deus não é o amor. Deus é amor. E quem ama permanece em Deus. Quem ama está ligado em Deus.
quem ama está em Deus e Deus está nele, porque só pode amar estando em Deus, recebendo dele esse dom. Notem, o mundo, as pessoas ímpias podem amar de forma desordenada seus trabalhos, seus vícios, o seu próprio coração, a sua própria vida, mas esse não é o amor que está escrito aqui. Esse não é o amor que nós somos ordenados nas 2 tábuas da lei. O amor conforme Deus nos ensina, nos prova, nos contempla e nos exige é o amor conforme o amor de Deus. Verso 19, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Basicamente tudo que eu falei sendo repetido. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar a Deus, ninguém descobre o amor a Deus e aí Deus, agora eu vou amar esse menininho aqui porque esse menininho me amou. Não, Ele é que amou primeiro. E qualquer demonstração de amor neste mundo deriva-se do amor de Deus. Mesmo que às vezes seja distorcido, mas Deus é a origem do amor. Verso 20, se alguém não ama seu irmão que vê, como amará a Deus que não vê? Essa pegada lógica aqui é maravilhosa. Eu amo a Deus, você nunca viu a Deus. O verso aqui, 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu amo a Deus, mas não tem amor, é mentiroso. É um sino que faz barulho, mas não tem vida. Evocando inclusive a imagem de 1 Coríntios 13, onde está sendo falado novamente do amor, está sendo falado de Deus. As pessoas gostam de usar 1 Coríntios 13 para casamento, mas não é falando de casamento ali, é falando de Deus e do nosso amor. É a descrição do amor. Se alguém não ama o seu irmão, que está vendo as necessidades, está conversando, está esbarrando nele, como vai amar a Deus a quem não vê? Se o próprio apóstolo João vai dizer que nós, amando uns aos outros, damos prova ao mundo, Jesus falando no Evangelho e registrado por João, nós amando uns aos outros, nós vamos dar prova ao mundo que o nosso amor é verdadeiro e que a nossa mensagem cristã é verdadeira e que Deus é verdadeiro e enviou o seu Filho. Verso 21, por fim, Ele nos deu esse mandamento. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu lembro quando eu expus isso aqui, que eu disse que esse é o resumo do resumo que Jesus já tinha dado do resumo da lei. Né? Porque se Jesus expressou isso em 2 mandamentos, aqui também estão 2 mandamentos, mas numa sentença só, bem resumidinha para você poder decorar e colocar em prática. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E veja, é um mandamento, Ele nos deu esse mandamento. E veja no capítulo 5, verso 3, e os seus mandamentos não são pesados. Ele não está exigindo algo de nós que Ele não tenha nos dado capacidade de obedecer. Ele não está dando nada que o nosso espírito não queira, porque aqueles que nasceram, eles pendem para as coisas espirituais. Mas aquele que não foi regenerado, esses têm dificuldade, porque não tem a Deus, não tem o amor, então são impossibilitados de obedecer. A pergunta fica, nós temos esse amor? Ou nós só dissemos que temos Deus? Veja, senhores, nós ficamos no início desse pandemônio, por causa do vírus chinês, nós ficamos 2 meses e meio isolados. Ainda que como muitos começaram a trabalhar e a gente viu o povo brasileiro é trabalhador, né? Mas a gente via muita gente se escondendo do trabalho, muita gente se escondendo para fazer coisas erradas, e a gente viveu um momento onde as pessoas estavam se escondendo para trabalhar, né? Mas nós estávamos isolados do culto público, ficamos 2 meses, exatamente 2 meses e meio sem poder nos reunirmos. E aí a gente ficou 2 meses e meio sem ver o irmão.
sem apertar a mão do irmão, sem abraçar o irmão. Depois o culto retornou, nós ficamos mais 1 mês e meio com esses cultos, só que esses cultos a gente contemplava a metade da igreja. Por quê? Porque muitas pessoas eram um grupo de risco, outras pessoas ficaram com medo, outras pessoas meio que desanimaram pelo caminho, e assim por diante. Algumas pessoas de famílias maiores, a família inteira não ia em respeito a uma pessoa que era o grupo de risco, né? Pessoas que trabalham com pessoas em grupo de risco também se cuidaram. Isso tudo é bacana, isso tudo é útil, isso tudo são demonstrações também de amor, pelo menos, se não amor ao próximo, pelo menos amor a si mesmo, né? Depois você ama o próximo com essa mesma medida de amor. Mas veja, ficamos mais 1 mês e meio com metade da igreja reunida. A outra metade ainda estava dispersa, estávamos falando por vias online, né, digitais, e de vez em quando nós conseguimos visitar um ou outro, e eu sabia que alguns irmãos, visitava o outro, alguns desses. Mas esse é um momento que tem sido dito e tem sido levantado já estudos, e é óbvio, que tem aflorado a tristeza, a depressão dos irmãos. Pessoas estão se sentindo sozinhas, pessoas estão se sentindo isoladas, pessoas estão se sentindo abandonadas, pessoas estão inconformadas de estarem com a sua liberdade privada, de não poderem sair de casa, de não poder receber os amigos, de não poder fazer os almoços de família, né? E isso reflete também na nossa comunhão na igreja. A gente não pode ter essa comunhão plena como nós tínhamos, nas reuniões, nos almoços, de estarmos juntos. Então as pessoas se sentiram sozinhas, e isso dá depressão, é óbvio. Muitas não foram procuradas, né? Nós temos membros da igreja, alguns, não foi nenhum, nem dois, nem três, que falaram comigo e sentiram e expuseram, abriram seu coração. Olha, eu tô me sentindo meio desamparado, eu só tenho contato contigo, não tenho contato com os demais irmãos. Cadê os outros irmãos, né? Pessoas, então, da nossa comunidade, elas não foram procuradas, né? Os irmãos não procuraram saber, os irmãos não mandaram uma mensagenzinha. E eu fico às vezes, que eu observo os irmãos trabalhando na rede social, nas redes sociais, e eu vejo alguns irmãos que são extremamente ativos na rede social, né? Parecem que são, sei lá, jornalistas ou influenciadores digitais ou alguma coisa que valha. Estão sempre ali, são comentaristas pagos por alguma coisa e são meio que fiscais da natureza, né? Enfim, mas às vezes eu fico bem triste porque eu não vejo esses irmãos compartilhando absolutamente nada das publicações que alguns irmãos da igreja fazem. E eu fico pensando, poxa, se compartilha tanta coisa, não compartilha as coisas da igreja, ou tem vergonha da igreja, ou tem vergonha de Cristo, ou sei lá, não quero nem dizer. Obviamente não vou generalizar que são só esse grupo, infelizmente não é apenas esse grupo. Mas é óbvio que se uma pessoa já nem consegue compartilhar um post da igreja, uma pregação da igreja, é uma pessoa que também, ela evidentemente não vai procurar o seu irmão e mandar que seja uma mensagenzinha: oi, tudo bem? Está vivo? Precisa de alguma coisa? Estamos aí, estou com saudade. Eu queria estar enganado, mas eu não estou. Eu noto a própria procura, às vezes, com relação à minha pessoa, e eu estou numa figura pastoral. Dentro de uma figura pastoral há uma certa, e não me entendam mal, foi um termo até que eu estava conversando com o irmão, uma certa bajulação à figura do líder, né? Não que isso seja para puxa-saquismo, e eu não vejo como puxa-saquismo, mas há normalmente isso. Vamos pegar só uma imagem.
Um fã de jogador de futebol, ele vai lá, ele quer saber do técnico e do melhor jogador, o jogador que mais aparece. Mas dificilmente ele vai falar com o zagueirão, o back central, e dificilmente ele vai falar e dar um abraço e conversar e ver se está bem o preparador físico, que é aquele cara que faz a pessoa que ele idolatra jogar bem, prepara fisicamente ele, né? Isso é normal. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu muitas vezes vejo que isso não acontece comigo, evidentemente não acontece com os outros irmãos. Só que eu também questionei essas pessoas. Vocês não foram procuradas por ninguém da igreja? Não, não fomos procurados. Tudo bem, e quem que vocês procuraram? Porque a gente às vezes quer receber, mas não quer dar. E um erro não justifica outro erro, obviamente. Se você não foi procurado, isso não justifica de você não procurar. E não procurar não justifica o não ser procurado. Porque se nós podemos ver por foto, por vídeo, às vezes até algum encontro com segurança, né, nesse tempo de vírus chinês, ou mesmo na igreja, se nós não nos relacionamos. E relacionar não é só dar um abraço e dizer, e aí, tudo bem, o paz do Senhor. Relacionar é, e aí, como é que tá? Como é que vocês estão? Como é que está a criação dos filhos de vocês? Os filhos de vocês estão numa idade já complicada, como é que está o desenvolvimento? Como é que está a saúde? Está faltando alguma coisa em casa? Como é que está o trabalho? Como é que está a tua devoção com Deus? Sabe, essa semana parece que eu dei uma esfriada, não conseguia ler a Bíblia, parece que eu não conseguia orar. Vamos orar junto, ora por mim. Relacionamento, como é que está sua mãe, como é que está seu pai estava com problema. Se inteirar, saber um do outro. Nós vimos que devemos sempre. Lembra quando a gente estava fazendo só esses devocionais aqui, os cultos caseiros, né? Na primeira quarentena, vamos chamar de quarentena primeira. A gente estudou Colossenses capítulo 1 e nós vimos lá que nós devemos sempre orar por todos os irmãos, sempre que nós lembrarmos deles, né? Orar por eles. Sempre que vem à mente, já aproveita, né? Lembrou de fulaninho, Senhor abençoa fulaninho. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade e não existe uma regra para isso. Você pegar uma lista com o nome dos irmãos da igreja, se ajoelhar e ficar orando um por um. Quem faz, glória a Deus. Mas quem não faz, pode aproveitar esses momentos. Você está durante o dia, você lembrou do irmão. E você conhece o irmão, você conversou com o irmão. Você sabe de alguma dificuldade que ele está tendo. E aí você ora por ele, você aproveita esse momento. E não precisa parar tudo e levantar os braços. Pode ser uma oração curta. Nós não movemos a Deus pelo nosso muito falar, mas é pelo nosso coração exposto que Deus se alegra de ver a nossa união. Ele nos dá, conforme os desígnios e as ações que Ele determinou, a inspiração para essa oração. E quando nós não conseguimos nem essa inspiração, nem que gemamos, Deus nos entende. Senhor, abençoa fulano, eu sei que ele está numa dificuldade. Lembrou do fulaninho, do irmãozinho que não tem contato? Poxa, Senhor, ele é irmão em Cristo meu. Eu quero ter contato com ele. Me ajuda. Dá meios. Que barreiras sejam retiradas. Às vezes alguma barreira social ou intelectual ou de gostos, ou sabe, às vezes a gente não tem certa simpatia, não é que tem antipatia, mas não dá aquela pegada assim que, pô, gostei do irmão já de cara. Senhor, me ajuda a me relacionar com todos, a saber sobre todos. Que vergonha eu não saber o nome daquele irmão que senta lá atrás. Que vergonha eu não saber o nome do filho do irmão que está ali na frente. Eu não sei em que série que está. Não sei o que está passando.
Nós vimos que devemos orar sempre um pelos outros, mas irmãos, isso não basta. Sejamos ativos no amor. Nós temos que ser ativos no amor. Vamos usar os meios que nós temos. Nós não somos igual os puritanos que tinham que pegar uma carroça e andar armado por perigo de animais e assaltantes, se bem que assaltantes tem, né? Mas não tem, animais tem no trânsito, mas enfim, de carroça, 10, 12 quilômetros para visitar alguém, 20 quilômetros para visitar alguém, que é o vizinho do lado. Não é assim a nossa vida. Nós temos meios digitais. Nós estamos sempre com o celular na mão, você pode mandar uma mensagem, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode gravar uma mensagem. É simples. Mande mensagem, ligue. Aproveita esse tempo agora de pandemia, marquem encontros seguros. Não vão juntar, não pode juntar na igreja, que é uma regra arbitrária, que eu sou contra. Né? A liberdade vem antes da segurança. Mas você pode, o irmão que mora mais perto, ou até um pouco mais distante, pô, vamos lá, vamos combinar, vamos almoçar junto, vamos fazer um culto junto ao Senhor, vamos conversar, vamos botar os assuntos em dia, vamos desfrutar de comunhão, respeite os protocolos de segurança, mas nada nos impede disso. Irmãos, façam aquilo que vocês gostariam que fosse feito. Ninguém me procurou, você gostaria que fosse procurado, então procure. Vá atrás. Você gostaria de ser lembrado? Lembre. Você gostaria de receber ligação? Ligue. Você não gostaria de ser desprezado? Não despreze. Não espere pelo outro. Faça você. Não fica esperando. Ah, se ele me ligar eu ligo, se ele mandar mensagem eu mando. E se ninguém falar nada eu não falo nada e morro sozinho. Não é assim. Toma atitude. Toma dianteira. Não espere somente do pastor, do corpo de presbíteros. Primeiro, porque nós somos homens falhos e pecadores, temos os nossos problemas e temos as nossas dificuldades, temos as características de cada pessoa. Tem pessoas que são mais fechadas, pessoas que são mais abertas. Temos uma agenda corrida, temos mais pessoas para estar interagindo. Dificilmente você vai interagir com todo o corpo da igreja, mas cabe aos presbíteros estar interagindo com todo o corpo da igreja. E muitas vezes até isso não acontece. Então, viu a nossa falha, ore por nós também. Mas não espere isso partir de nós. Sabe assim, na escola, quando o professor pega Joãozinho e Maria vão fazer trabalho junto, Pedrinho e Paulinho estão juntos, tem que separar as coisas. Não espera por nós. Vá e faça. Convide. Visite. Visite não aqueles que o visitaram. Visite sem ser peso, né? Não chega sempre de mão abanando. Lembra de Provérbios quando diz para você não ser visto sempre na casa do outro? Então, não enche o saco do outro, mas visita. Passa numa padaria, compra uma cuquinha, compra um negocinho, vai lá, vim aqui tomar café, para não deixar a esposa do seu irmão ou a sua irmã não tinha nada, e agora o que eu vou fazer? Vou ter que abrir um pacote de biscoito? Se for para abrir só um pacote de biscoito, vamos comer só um pacote de biscoito, água e sal com água, mas com alegria. Mas evite ser peso. Visite não apenas aqueles que podem te visitar. Chame, convide para sua casa, não somente aqueles que podem te amar. Nós não temos autorização para esse tipo de seleção. A Escritura é bem clara. Quando você fizer algum banquete, chame aqueles que não podem te convidar para um banquete também. Não fica esperando contrapartida. Não fica esperando que outra pessoa possa te dar. Faça você. Não seja peso, eu já falei, né? Compartilhe também. Nós temos, eu como filho único, tive que aprender muito esse negócio de compartilhar. Graças a Deus, hoje quando chega alguém eu consigo
com muita alegria abrir os armários e coisas. Tem gente que tem dificuldade, era uma dificuldade minha. O filho único era tudo para mim. Leva alguma coisa. Procure, volto, estou me repetindo, mas é importante, procure não apenas aqueles que procuram. Procurem os irmãos no geral. Ame a todos. Vou ler de novo, ativamente. 1 João 3:17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ai, pastor, mas eu não sabia que fulano estava com dificuldade financeira. Claro que não vai saber. Você fica ali direto, não vai aparecer no Instagram. Agora, se você tiver contato com o irmão, você vai saber. Portanto, meus irmãos, quero dar algumas aplicações breves que já estourei meu tempo. Primeiro, o segundo mandamento, que resume a lei junto com o primeiro, manda amar. Amar ao próximo. Está intimamente ligado com o amor a Deus, o amor ao próximo. É mandamento que não deve ser pesado e que é o resumo da lei e que é o cumprimento da lei. A lei nos conduz a Cristo e Cristo, com graça e misericórdia, nos envia com o seu Espírito a lei para a santificação. E nós praticamos então aquilo que a lei nos ordena agora por meio do poder do Espírito Santo para a santificação. E é o Espírito Santo que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Façamos. Ou vai dizer que o Espírito nunca te moveu a isso? Vai botar a culpa em Deus. Aquela síndrome de Adão e Eva. Ah, foi a mulher que me deste. Ah, foi a serpente que tu deixaste. Ah, foi... É um mandamento que é o resumo da lei. Segunda aplicação, como amar? Com o auxílio do Espírito Santo, daquele que nos amou primeiro, porque Ele é a origem do amor, porque Ele é amor. Nós oramos por tanta coisa. Você já orou para amar mais a Deus? Você já orou para amar mais ao próximo, ou para começar a amar ao próximo? A gente pede tanta coisa, será que a gente não pode pedir isso? Será que não é lícito nós pedirmos isso? Será que não seria o ideal nós pedirmos isso? Como amar? Com o auxílio do Espírito Santo. Terceira aplicação, quanto nós devemos amar? Como Jesus. Jesus é que quantifica, que qualifica. Quanto nós devemos amar? Como Jesus. 3,16 de 1 João diz assim, ó: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quanto? Até a vida. Ou até a morte. E é legal que tem o verso 17 logo em seguida falando dos meios materiais. Porque no abstrato, no campo das ideias, é fácil. Não, eu estou aqui para dar vida para o irmão. Pô, mas não consegue dividir um pacote de arroz com o irmão? Você não está aí para dar vida. Você é um falso. Quanto? Como Jesus. Como Jesus. Nós devemos amar como Jesus. Nós devemos amar assim como Jesus. 4:11. Olha só. Repetindo, amados, visto que Deus assim nos amou, como? Entregando o seu Filho para ser a propiciação dos nossos pecados, nós também devemos amar uns aos outros. Quarta aplicação, quando? Quando podemos amar? 3,17 novamente. Ó. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão, quando? No dia a dia, todo o tempo, enquanto nós estivermos vivos. Amar o irmão, como eu disse, não é só abraçá-lo no final do culto. Quinta aplicação, qual é o verdadeiro amor? Né? Qual é o verdadeiro amor? Vou recorrer de novo a João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Não é dizer, ai irmão, eu te amo.
o amor de Cristo. Eu te amo em Cristo, é a mesma coisa dizer assim, eu não te amo. Eu te amo em Cristo, é porque eu sou meio que obrigado. Não de boca, mas de ação. Se você não consegue mandar uma mensagem para o seu irmão, você vai dizer que ama o seu irmão? Você fica 2 meses sem mandar uma mensagem para o seu irmão, aí você encontra ele na igreja e diz, ai que saudade. Pô, que saudade por quê? A quarentena não tinha correio, você não pôde escrever uma carta. Um irmão pode curtir a postagem do outro, mas não consegue se conversar. Então joga fora esse celular, irmão. Não serve para nada. Em ação. Ir, visitar, chamar, convidar, se alegrar. E em verdade. Não só de boca. Com amor de verdade, não obrigado. Ah, vou mandar uma mensagem pro irmão porque o pastor mandou. Mas se você vai fazer alguma coisa porque o pastor mandou, meu irmão, não faça. Se você vai fazer alguma coisa simplesmente porque Deus mandou, escuta bem, também não faça. Ah, eu sou obrigado. Deus não quer a nossa obediência servil nesses termos. Essa obrigação é por amor a Deus. Você é obrigado a obedecer a Deus porque ama obedecer a Deus. Porque aquilo é o motivo da sua alegria. Não porque eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que fazer. Como assim? Como uma lista de coisas que eu tenho que fazer para ser salvo? Isso é jogar Cristo no lixo. Longe de nós tal coisa. 6ª aplicação. Sem isso, sem ter esse envolvimento, sem ter essa preocupação, sem orar, sem preocupar, como obedecer Gálatas 6:2, que diz o seguinte, levai as cargas uns dos outros, ou carregai os fardos, as cargas uns dos outros. Nós sabemos quais fardos o nosso irmão está carregando e nós precisaríamos ajudar. Ah, eu não sei. Claro que não sabe, não tem relacionamento. Sabe dizer a escalação de um time de futebol inteiro. Sabe descrever as peças de um carro. Sabe, sei lá, falar todos os episódios do seriado predileto. Mas não sabe nada a respeito do irmão, o que ele está passando. Nós temos carregado as cargas uns dos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. 7ª aplicação e última. Sem isso, como vamos obedecer a Romanos 12:15? Alegrai-vos com os que riem. Vamos rir com os que estão alegres. Chorar com os que choram. Como é que nós vamos nos alegrar com o nosso irmão se nós não sabemos o que ele está vivendo, o que ele está passando, qual é o motivo da alegria dele? Como é que nós vamos chorar com o irmão se nós não sabemos o que ele está passando e qual é o motivo do choro dele? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vou ler novamente o capítulo 4, o 20 e 21. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra nos humilha demais, Senhor, porque nós somos falhos. Tem misericórdia de nós. Nós falhamos no relacionamento, nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Não demonstramos verdadeiro amor. Não procuramos saber, não procuramos ajudar. Não procuramos nos alegrar, não procuramos chorar. Nós nos isolamos, Senhor. E ainda às vezes reclamamos do nosso isolamento. Reclamamos que os irmãos não dão atenção para nós. Rompe isso de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. E nos ajuda, Senhor, a estreitarmos os relacionamentos, a amarmos em verdade, em ação e não só de boca, em nos alegrarmos com aqueles que estão alegres, chorar com aqueles que choram, carregar os fardos
juntos, que possamos como peregrinos unidos rumo a Jerusalém celestial, irmos de mãos dadas, próximos, preocupados, orando uns pelos outros, agindo uns pelos outros, demonstrando verdadeiramente o nosso amor. Dá-nos esse amor, Senhor. Tu que és o amor. Pedimos essas coisas para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Um bom dia do Senhor para cada um dos senhores. Agora nós vamos fazer o nosso culto familiar. Ao final, mande aquela foto para o grupo da igreja, que nós nos alegramos demais com isso. Deus abençoe.